Olá a todos! Nossa apresentação contempla uma explicação sobre o que é de fato o tubo de Pitot e como podemos construir um em casa. Os integrantes que compõem o grupo são Alexandre, Henrique, Ian e Marcel, e o docente responsável por ministrar a disciplina é o professor Dr. Loreto Pizzuti. Bom, o tubo de Pitot foi inventado no início do século XVIII pelo físico francês Henri Pitot. É basicamente um instrumento de medição de velocidade que é muito utilizado para medir a velocidade de fluidos, segundo modelos físicos que podem ser simulados em laboratórios de hidráulica e aerodinâmica. Trata-se de uma ferramenta de medição que calcula a velocidade de vazão de fluidos e é empregado principalmente em escoamento de gases. Um ponto interessante a se destacar é que a sua aplicação é muito comum também no setor aeronáutico. Como havia mencionado no slide anterior, a implementação deste instrumento em aviões desempenha o papel de uma espécie de sensor de pressão, o qual possibilita o funcionamento de instrumentos estáticos de Pitot, como por exemplo, o altímetro, o indicador de velocidade no ar e o indicador de velocidade vertical. Na imagem abaixo, podemos ver claramente o tubo de Pitot e a influência que este exerce sobre o funcionamento dos outros instrumentos da aeronave já ditos. Mas, para compreendermos um pouquinho melhor o funcionamento deste instrumento abordado, devemos comentar sobre os fundamentos teóricos do tubo de Pitot. O funcionamento do instrumento de medição é baseado na equação de Bernoulli. Lembrando que para utilizar a equação de Bernoulli no tubo de Pitot, é super importante delimitar e impor determinadas restrições, como, por exemplo, ser um escoamento incompressível, permanente, que ocorra ao longo de uma linha de corrente e que não tenha atrito. Neste próximo slide, podemos ver a equação de Bernoulli aplicada ao tubo de Pitot. Lembrando que temos a equação de Bernoulli que sofreu algumas manipulações algébricas para a gente isolar a velocidade no lado esquerdo da equação. O objetivo do nosso trabalho é justamente projetar e construir um tubo de Pitot, além de compreender a finalidade e a funcionalidade do mesmo. A partir de agora, será apresentado o tubo de Pitot construído pelo grupo 4. Nós vamos mostrar algumas etapas da construção e também do funcionamento do tubo de Pitot, com as respectivas considerações acerca de sua elaboração.
Após a apresentação do vídeo de construção e do funcionamento do nosso tubo de pitot, podemos destacar nesse próximo slide os componentes do aparato. Dentre eles, o túnel de vento, que foi feito através de um porta-canecas sem fundo com 96 mm de diâmetro por 108 mm de comprimento. Temos também a hélice para promover o escoamento de ar, o motor para a hélice, modelo Emax CF2812, 1700 RPM, 150 watts, e o manômetro em 1, que foi feito de canudos de PVC transparentes. Ainda sobre os componentes do nosso aparato, nós temos aqui o tubo de pitot, que é o principal componente responsável pela medição da velocidade do escoamento. Ele também foi feito com canudos de PVC transparentes e foi fixado a 16 mm da borda inferior do tubo, para proporcionar uma medição mais favorável do escoamento. Temos também o tubo flexível, que interliga o manômetro ao tubo de pitot, que ele foi feito com silicone flexível. E, por fim, temos os suportes para os componentes de madeira. Aqui alguns comentários sobre a construção do nosso aparato. As hélices que promovem o escoamento de ar foram cortadas para que pudesse se ajustar melhor ao diâmetro do tubo. Também estávamos tendo dificuldades com o encaixe original do motor no tubo, e para solucionar esse problema decidimos que seria melhor confeccionar um suporte próprio para ele usando um software CAD, que então seria confeccionado em uma impressora 3D. Ao lado podemos ver imagens tanto do design do suporte feito em CAD, quanto ele já confeccionado e acoplado com o motor no túnel de vento. A partir do experimento realizado que foi mostrado em vídeo agora anteriormente, nosso objetivo agora é descobrir a velocidade do escoamento, tendo como base o deslocamento da coluna de fluido registrado no manômetro. Para isso, vamos utilizar a equação de Bernoulli, cuja forma para essa aplicação já foi derivada anteriormente e é como está sendo mostrada nesse slide. Para essa aplicação em específico, a diferença de pressão P1 menos P2 representa a diferença entre pressão total e pressão estática da coluna de líquido que está dentro do manômetro. Portanto, nós podemos escrever então que a diferença de pressão ΔP pode ser dada em função da diferença de altura entre as colunas de líquido ΔH. Então, a diferença de pressão pode ser escrita como está sendo mostrada na tela, como sendo ΔH vezes ρ, que é a densidade do líquido, vezes g, que é a aceleração da gravidade. Se substituirmos essa diferença de pressão na equação de Bernoulli para a velocidade que foi mostrada anteriormente, nós vamos obter então a seguinte expressão que é mostrada na parte inferior desse slide. Se quisermos usar a equação de Bernoulli para achar a velocidade do escoamento do ar, devemos considerar as seguintes hipóteses que estão sendo mostradas na tela, que já foram listadas anteriormente para a utilização original da equação. Assim como devemos também considerar os dados do problema que estão listados abaixo também. A partir daqui, simplesmente usamos os valores listados anteriormente na equação e obtemos então um valor para a velocidade do escoamento do ar de 16,25 metros por segundo. Para uma maior precisão nos nossos resultados, devemos considerar o erro associado à utilização da equação para obter a velocidade. A expressão que nos permite calcular o erro envolvido no cálculo da velocidade é essa que está sendo mostrada no meio da tela. A partir daqui, simplesmente substituímos os valores das variáveis e obtemos então que a velocidade apresenta um erro aproximado de 0,5079 metros por segundo. Este valor obtido para a velocidade se mostra condizente com o esperado, porque uma vez que há uma pequena alteração na altura da coluna de fluido registrada no manômetro, é de se esperar que a velocidade do escoamento de ar também seja relativamente pequena.